queridos. Vamos então para a nossa terceira aula desse estudo panorâmico do Novo Testamento. Já falamos sobre uma introdução aos evangelhos, a segunda aula foi o Evangelho de Mateus. Hoje estaremos considerando o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o evangelho que revela Jesus como sendo servo, aquele que veio para servir. Então, ele é melhor representado figuradamente pelo boi, né? Um animal de carga, um animal de serviço. O personagem principal, sempre Jesus, os locais principais, Galiléia e Jerusalém. A data provável desse escrito é o ano 50 ao 55, ok? Então, na verdade, ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Tá? As palavras-chave, serviço, imediatamente, logo. Por quê? Porque é um evangelho mais assim objetivo de narrar os acontecimentos de uma maneira muito assim sequencial, como se fosse um filme, né? Todas as ações e de uma forma mais concisa, né? Então aparecem as palavras e logo, imediatamente, ok? O tema é Jesus, o servo poderoso, tá? O servo poderoso. E o versículo-chave está lá em Marcos 10, 45, que diz que pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o versículo que retrata melhor o Evangelho de Marcos. Eu quero que, isso a gente vai falar ainda mais uma vez, mas eu já quero retratar aqui o seguinte, deixar claro o seguinte: Marcos quer mostrar Jesus servindo, ele em ação. E segunda coisa, guarde isso, é o evangelho que quer mostrar mais a Jesus como Filho de Deus, ok? Então vamos lá, é o evangelho mais curto, como eu já disse, o primeiro a ser escrito. Jesus é visto como servo, então Jesus é o rei em Mateus, mas agora que serve aqui em Marcos. É o evangelho endereçado principalmente aos romanos, cujo lema era poder. Isso você pode ver lá em Marcos 10, 42 a 45. Então, essa questão de poder vai aparecer muito aqui em Marcos, Jesus mostrando o seu poder, né? Porque os romanos entendiam muito bem do que é poder, porque eles dominavam um grande império naquela ocasião, não é? Os romanos, eles eram objetivos e pragmáticos, tá? Eles não ficavam com rodeios, não, com parcimônias. Valorizavam as ações e os resultados, né? As obras de Jesus se destacam, então, tá? Então, as ações de Jesus, essa identificação com o povo, os romanos. É o evangelho, então, da ação e da rapidez. O símbolo desse evangelho é o boi, como eu disse. E interessante que Marcos, diferente de Mateus e Lucas, ele não começa com genealogia. Não há citação de genealogia, porque se a proposta desse evangelho é revelar o servo, um servo, ninguém se interessa por sua origem, o seu nascimento, quem foram seus pais, enfim, um escravo não merece nenhum destaque ou atenção. Como eu disse, o objetivo de Marcos, um deles, é mostrar Jesus como sendo o Filho de Deus. Né? O Evangelho começa, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Capítulo 1, versículo 1. Deus dá testemunho de Jesus como sendo seu Filho amado em seu batismo, confere lá, Marcos 1:11, e também na transfiguração,
quando ali ele fala, este é meu filho amado. Tá? Até os demônios identificam como filho de Deus a Jesus. Isso está lá em Marcos 1, 24, e na passagem 3, 11, ok? Aliás, no capítulo 3, há uma passagem que mostra muito Jesus, e só Marcos mostra isso, no capítulo 3, mostrando Jesus atendendo uma multidão de pessoas que chegavam a ele, e ele atendia a todos, curou muitas pessoas, expulsou muitos demônios. Então, é um registro como nunca de Jesus atuando no sentido de estar servindo. Tá? O último homem a falar neste evangelho é um romano que confessa, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Está lá em Marcos 15, versículo 39. Então, um dos objetivos de Marcos é mostrar isso, ok? Jesus como sendo o Filho de Deus, o servo, mas que é o Filho de Deus. Então, ele não se apresenta de maneira nenhuma, apesar de mostrar todo esse seu poder. O que transparece na vida de Jesus, no Evangelho de Marcos, é que ele era aquele homem sofredor, aquele servo, que estava ali justamente para atender, suprir as necessidades. Não é? Então, ele se mostra com compaixão, por exemplo, no capítulo 1, versículo 41, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, a história do leproso que se ajoelhou pedindo, suplicando que o curasse. Então Jesus ficou compadecido e disse-lhe, quero, fica limpo. Ele sentiu tristeza, né? O capítulo 14, versículo 34 mostra isso, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele teve desapontamentos, né? Um deles lá em Marcos 8, versículo 12, Jesus, porém, arrancou do íntimo um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Em outra ocasião, em Marcos 3, versículo 5, indignação, olhando-os ao redor, indignado, diz a palavra, e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estendeu a mão e ela foi restaurada. Isso justamente quando Jesus estava prestes a curar esse homem da mão ressequida no sábado, e não podia se fazer nada no sábado, nem fazer o bem. Então Jesus ficou muito indignado com isso. Outra ocasião ele mostrou a ira dele, né, quando no templo estavam ali fazendo negócios, comércio na casa do Pai, como ele disse. Então ele mostrou a sua ira ali, expulsando os que ali vendiam pombas, né? Isso está lá em Marcos 11, 15, 17. Outra ocasião ele mostrava espanto, não é? No capítulo 6, versículo 6, admirou-se da incredulidade deles, justamente quando ele foi rejeitado na sua própria cidade, onde ele viveu a sua infância, né? A sua juventude lá em Nazaré. Então ele ficou admirado pela incredulidade deles. Mostrou fome, ele sentiu fome, lá no Marcos 11, 12, né? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Tá? E ainda cansaço, né? São elementos assim desse homem sofrido, deste homem que está ali em ação, sempre atarefado, mas não pensando em si mesmo, sempre pensando em aliviar a vida de alguém. Então ele estava ali cansado, né? Marcos 4, 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Isso, dormindo, imaginem vocês que sono pesado, porque estava acontecendo um temporal horroroso, mas Jesus estava lá dormindo em sono profundo. Certamente ele era um homem que vivia cansado.
Ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? As aves dos céus têm seus ninhos, né? As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? O ponto alto do Evangelho de Marcos é a transfiguração de Jesus, assim como também ocorre lá em Mateus, né? Em Mateus 16, 28, mas vamos perceber uma leve diferença. Em verdade vos digo, isso lá em Mateus, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora em Marcos 9:1, a mesma passagem da transfiguração. Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vejam vocês que a palavra poder aqui em Marcos foi introduzida. E eu disse que em Marcos, por causa do poderio romano, a questão de poder, César, imperador poderoso, Marcos quer revelar Jesus como o servo, o Filho de Deus, mas poderoso em obras, em realizações. Muito bem, e quem foi Marcos? Esse evangelista, João Marcos, a palavra de Deus mostra algumas passagens onde ele aparece. Lá em Atos 12, os versículos 12 e 25, por exemplo, o versículo 25 mostra já Paulo e Barnabé fazendo uma parceria antes da primeira viagem, Barnabé e Saulo. Isso é o versículo 25 do capítulo 12. Cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, apelidado de Marcos. E cabe aqui lembrar que na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé foram os protagonistas. Eles levaram João Marcos consigo. E João Marcos, ao que tudo indica, era primo de Barnabé. Barnabé era o primo mais velho de João Marcos, não é? Só que João Marcos, logo no começo da viagem, ele desistiu, abandonou a viagem e voltou para Jerusalém. Uma segunda viagem depois que Paulo e Barnabé vão fazer, Barnabé quer levar novamente Marcos, mas aí então há uma desavença com Paulo e Barnabé. Paulo não concorda em levar Marcos, aí eles se separam. E Marcos vai para Chipre com o João Marcos e Paulo tem um novo companheiro, que é o Silas, para fazer a segunda viagem. Tá? Então, ainda quero mostrar para vocês que João Marcos também foi cooperador de Pedro. Tá? Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 13, você pode ver isso. Lá fala assim que aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, Marcos era jovem. E ele foi, como que assim dizer, adotado por Pedro, como se fosse um filho. Né? E foi um cooperador de Pedro. Tá? Muitas das características de Marcos no seu escrito têm a ver com a influência de Pedro. Sabe que o evangelho de Marcos também é chamado de o evangelho de Pedro. Né? E também depois Marcos se tornou cooperador de Paulo, né? Quando teve aquele momento assim que ele rejeitou a Marcos, agora então ele tem a Marcos como seu cooperador. Tem um texto lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, que diz assim, somente Lucas está comigo, quando ele já está prisioneiro, Paulo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E lá em Filemão 23, 24, ele menciona Marcos como um dos seus cooperadores. Saudam-te, Epáfras,
prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, Marcos registrou informações sobre a vida e obra do Senhor a partir de Pedro, porque ele esteve muito próximo de Pedro. Então, as características deste evangelho casam bem com a personalidade de Pedro, né? Muito objetivo, prático, né? Por isso o evangelho de Marcos, repito, é também chamado de o evangelho de Pedro. Finalmente, então, como é que a gente pode estudar o livro de Marcos? Então aqui eu estou dando uma divisão do livro, duas propostas. A primeira divisão, a primeira parte, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 12, a apresentação do servo. A segunda parte, dos capítulos 2, 13 a 8, 26, a oposição ao servo. A terceira parte, do capítulo 8, 27 até o 10, 52, a instrução do servo. A quarta parte, capítulo 11 ao capítulo 15, a rejeição do servo. E a quinta parte, o capítulo 16, a ressurreição do servo. Ou você pode dividir em duas grandes partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 10, o servo servindo ao povo. E a segunda parte, do capítulo 11 ao capítulo 16, o servo dando a vida pelo povo. Dessa forma, então, concluímos, e aqui com uma ilustração, então, de João Marcos, uma obra no italiano Guido Reni, no século XVII, nós encerramos, então, este estudo panorâmico do Evangelho de Marcos. Até a próxima, então, quando vamos estudar o Evangelho de Lucas. E sempre assim, cuidando para que seja nada cansativo e bem explicadinho. Até lá!